Olá, moçada, eu estou aqui com o Renato e com o Anderson. Depois eu conto pra vocês como é que é essa, de olhar no crachá. É uma bela história. Eu não vou fazer bullying com ele aqui no vídeo, não. Esses são dois feras, eles têm uma consultoria. A princípio faziam consultoria em BH e agora estão fazendo pelo Brasil inteiro. Rio de Janeiro, a próxima praça, São Paulo, enfim, estão ajudando muitas pessoas. Eu tenho uma curiosidade, quero que vocês compartilhem com eles, que é como é que começou essa história de vocês entrarem dentro desse cenário das academias. Compartilha aí. Olá, tudo bem? Eu sou o Renato, né? O Jorge Gonçalves me apresentou aqui agora. E foi muito interessante como que surgiu essa ideia de montar uma empresa de consultoria, né? Bom, eu e Diego, eu era vendedor de academia, comecei a vender planos de academia com meus 16 anos de idade. E falei, é o que eu amo fazer, é o que eu faço até hoje. Só uma coisa, com essa cara de moleque, vocês devem estar imaginando que ele agora tem 17, né? Com 30, tô com 30 anos. E aí, eu sempre gostei de fazer isso, é o que eu faço até hoje, é o que eu quero continuar fazendo pro resto da minha vida, que é trabalhar com marketing e vendas, né? E eu não tinha tanta experiência na parte administrativa e financeira, nem saco, né? Quem tem muita facilidade de mexer com pessoas, às vezes tem muita dificuldade de mexer com números. E aí, eu vi a possibilidade de fazer uma parceria com o Diego. Na época, ele começou como estagiário, foi onde nós conhecemos, eu era vendedor, ele era estagiário, né? Que ele era estagiário nessa academia onde nós começamos a trabalhar juntos e cada um tomou o seu rumo. Então nessa mesma academia eu fui coordenador, eu fui líder, depois eu fui coordenador de vendas, depois eu fui gerente geral e assim por diante, isso fazendo minha faculdade, minha pós-graduação, meu MBA. E o Diego tinha ido para a Austrália e estava voltando para o Brasil. E quando ele voltou, a gente casou essa ideia. Ou a gente montava uma academia ou criava uma empresa que desse consultoria ou prestasse um serviço diferente para a academia. E assim que surgiu a ideia da G3, onde foi incorporado o Anderson na época, Letícia e Scott, né? Eles foram os primeiros funcionários da empresa, só que a gente acertou muito na mão. E eles se tornaram, depois de pouco tempo, depois de 1 ano e meio de empresa, eles se tornaram nossos sócios também do projeto, né? E, na minha opinião, eu não consigo sobreviver mais sem os 5. São pessoas que... Nós 5, né? São pessoas que eu admiro demais e quero estar junto eternamente. Legal, Renato. Anderson, vamos começar eternalizando, deixando eterno a história, cara. Conta essa história do crachá, conta pra eles aí que é bem interessante. É o seguinte, que ano que foi? 2 anos atrás? Não, 5 anos atrás? 5 anos atrás. 5 anos atrás a gente estava na ISA aqui, né? O Jorge estava palestrando, né? A gente achou muito bacana tudo que ele falou. E no final a gente foi bater um papo com ele para tirar algumas dúvidas, né? Sobre a palestra que ele tinha feito. E aí, a gente conversando com ele, fizemos algumas perguntas e ele foi dar um exemplo. E na hora que ele foi dar esse exemplo, ele estava conversando com a gente e falou, por exemplo, o Anderson. Só que quando ele falou o meu nome, eu me senti o cara mais importante do mundo, porque eu falei, ele sabe quem eu sou. Só que eu não tinha me atentado que o meu crachá estava no meu pescoço. E aí, pronto, acabou. É 5 anos de zoação e hoje eu estou aqui, né, eternizando esse momento. Deixando essa história aqui. Mas, Anderson, você tem uma ação de entrar na atividade como um cara que começou a vender, né? E depois foi para a administração e tal, mas o Anderson tem uma história diferente. Conta para eles a tua história. A minha história ela é um pouco diferente do Renato, igual o Jorge falou, porque eu até o 8º período de educação física que eu cursei, eu não era da área, eu não estava atuando na área, eu atuava em outro ramo para poder pagar minha faculdade, porque nessa época os estágios pagavam muito pouco, eu não tinha condição de pagar a minha faculdade se eu não estivesse trabalhando. Então eu trabalhei muito no setor de call center, eu já fui operador de telemarketing, monitor de telemarketing, supervisor, virei gestor operacional de toda, né, o call center e tal. E aí surgiu a oportunidade no 8º período, quando eu estava quase formando, de entrar numa academia. E eu entrei como estagiário de educação física. Então eu trabalhei no salão de musculação, já dei aula de step, já dei aula de ritmos, né, de axé, na época era esse nome que eu utilizava, já dei aula de spinning. E aí, concomitantemente a isso, eu comecei a assumir também a recepção.
naquele combozinho, né, de antigamente, que tinha o recepcionista professor, né? Com o passar do tempo, eu vi que eu também tinha um tino muito de comercial, de vendas. Aí eu comecei a sair da musculação e ficar cuidando só da recepção. Aí eu virei o líder da equipe de vendas, comecei a assumir uma coordenação numa academia de BH. Depois disso eu me tornei sócio numa sala de avaliação física. E aí nesse momento eu me senti um pouco frustrado porque eu tomei uma decisão errada. Como eu sou um cara muito extrovertido e eu gosto de fazer várias coisas, gosto de dinamismo na minha rotina, quando eu comecei a fazer avaliação física eu me senti o pior cara do mundo. Porque eu ficava ali de meia em meia hora fazendo a mesma coisa. Então era uma coisa muito automática. Isso foi tirando a minha motivação, meu gás. E aí, um belo dia, um amigo em comum com o Renato me liga e fala: cara, tem um amigo meu aqui que tá precisando muito de um cara para trabalhar numa empresa de gestão. Eu falei: opa, como assim? O que é isso? Sou eu quero, aceito. E o bacana disso tudo, que eu sempre valorizei também, nunca eu levei o dinheiro em primeiro lugar. E eles sabem disso. Nesse momento, eu dei 3 passos para trás no que eu ganhava com essa sala de avaliação, acreditando no projeto. E, para mim, foi a decisão melhor da minha vida, porque hoje, né, igual o Renato relatou, eu sou sócio deles na empresa, não penso em mais nada além disso, vivo, né, a gestão, e assim, é uma coisa que eu até comentei com você aquele dia que você veio em BH, que é uma coisa assim, que eu me sinto realizado profissionalmente, neste sentido de gestão, de consultoria e tudo mais. E é claro, né, a gente quer sempre aprender mais, mas assim, a minha história para entrar nas academias foi a partir daí. O Renato é conselheiro da nossa Universidade Pacto. A universidade tem o grande objetivo de captar, trazer conhecimento, trazer boas mentes. Então, esse material é um material que está disponível na plataforma da UCP, vai estar disponível também no meu canal, mas o grande objetivo é gerar conhecimento. E com esse objetivo eu queria que vocês fizessem um breve relato de como vocês estão vendo o mercado de academias e deixar uma sugestão para quem está nos ouvindo aí, uma dica matadora. Bom, galera, o mercado ele tá competitivo para todos, né? Isso é fato, né? A gente tá num momento de crise, onde todas as academias ou qualquer outro segmento tá sofrendo com ele, isso é fato. Só que a gente não pode cruzar os braços, né? Vou dar a dica da palestra que eu dei aqui na ISA, né? Por exemplo, qual foi essa dica principal? Muitas academias, ela tem um problema muito sério, que é não fazer campanhas de marketing programadas, né? Ou gastar rios de dinheiro com mídia de massa, outdoor, buzzdoor, né? E que na hora de colocar no papel não teve nenhum retorno financeiro do investimento. Então o que eu dei de dica? Eu criei, vou passar, né, como conselheiro da Pacto, que eu estou muito feliz por isso, passar esse conhecimento. Vou deixar com o Jorge Gonçalves o link, onde vocês vão baixar 10 passos principais para que você crie uma campanha de marketing eficaz e que proporcione, né, experiências únicas para os seus clientes. Qual que é a dica principal que eu deixo? Sobre criar campanhas, né? Eu dei 5 tópicos dentro desses 10 que, na minha opinião, são cruciais para o negócio funcionar. Crie um ideal forte, onde seus alunos acreditam. Defina um público-alvo dos seus clientes. Ele é aluno? Ele é visitação? Ele é renovação? Quem que ele é? Defina o público primeiro. Crie uma meta que seja atingível. Controle a sua campanha, ok? E, final, comunique esse ideal que você traçou com um veículo, né? Um veículo de comunicação que seja mais apropriado para o público que você definiu lá atrás, ok? Então tem passo a passo explicando cada momento desse. E a dica que eu quero deixar como fim é justamente essa. Repense, quebre essa inércia e comece a fazer campanhas no mínimo 1 a cada 3 meses. Ou, se você está fazendo investimentos aí faraônicos e às vezes não estão vendo investimento, vocês vão ver um videozinho nessa apresentação que eu vou deixar para vocês, nesse book, de uma academia que gastou R$18 e arrecadou 87 alunos. Perfeito? E completando aqui o raciocínio do
do Renato, o que é o melhor veículo para a tua região. Cara, esse nosso Brasil é muito eclético, então depende muito de onde você está. O Facebook funciona bem nas metrópoles, onde tem internet, mas o velho folheto também funciona. Então, depende do local que você está. Então não tem regra. Faça isso, não tem que testar, cara. Não tem receita de bolo. Nós temos algumas fórmulas, que são fórmulas matadoras, que a gente sabe que realiza, como esse passo a passo que ele está colocando, mas, cara, tem que adaptar. O ideal, fazer um somatório, né? Se eu vou fazer Facebook, se eu vou fazer uma ação de vídeo no canal do YouTube, se eu vou botar folheto, mas ter um mix de produtos. Um exemplo disso que o Jorge acabou de falar é se nós pensarmos assim, vou segmentar, vou fazer uma campanha para o meu aluno da academia. Eu vou segmentar um pouco mais, eu vou fazer para o idoso. Qual que será a melhor mídia? Eu comunicar com ele pelo Facebook ou por um e-mail marketing? Às vezes não. Às vezes está no detalhe. Será uma mala direta assinada pelo proprietário da academia? Será que o peso não é muito maior? Então não, é o que o Jorge falou, não existe receita de bolo, né? Tem que definir a mídia perante a vários fatores específicos. Beleza. E deixa a tua percepção, Anderson, com eles, de como você está vendo o setor e fala também aí uma dica matadora para eles. Eu acho que a principal questão que a gente tem que lembrar e ter isso com a gente é que agora não tem mais espaço para amadorismo, né? Está bem evidente isso, ainda mais na crise, porque antes da crise era muito fácil você ter resultado, né? O cliente praticamente tropeçava e já matriculava dentro da academia. Então acho que nesse momento teve essa divisão, esse divisor de águas, de falar assim, eu preciso me profissionalizar. E a gente está percebendo isso na feira, né? Muitas pessoas participando, tanto dos cursos, aquele de gestão que a Fitness abriu, tá cheio de matrícula já. Então assim, você percebe que os proprietários, os gestores estão mais interessados em ter informação. É importante saber filtrá-las, né? E igual você falou, saber usar, igual o Renato também citou na palestra, pegando essa linha do Renato, das campanhas, dentro dos 7 P's do marketing lá, eu acho que um também dos mais importantes é a evidência física. Você precisa fazer com que a campanha seja percebida pelo cliente, mesmo antes de você começar a fazer essa comunicação tete a tete. Então, por exemplo, a gente vê isso muito nos shoppings hoje, né? Você chega no shopping, tem uma árvore de Natal, você já sabe que está chegando o Natal. Você chega no shopping, tem um coelhinho da Páscoa, você já sabe que está chegando o momento da Páscoa. Então, essa evidência física ela é muito forte e a gente tem esse pensamento em cima disso para toda campanha que a gente faz, a gente precisa ter evidência física. Então, essa é a dica que eu deixo, ter muita atenção com relação a isso. Porque senão ela não tem início, meio e fim, não tem evidência e acaba não tendo o resultado esperado, tá? E compartilhando com vocês dois, deixando aí como legado para quem está nos ouvindo, nos vendo, é a perspectiva de olhar para esse cenário com um olhar positivo. Cara, o nome crise, ele faz com que as pessoas se movimentem, né? E nós chegamos ao fundo do poço há 2 meses atrás, 3 meses atrás. Cara, a gente está subindo. Olhando para os últimos 120 anos da história econômica do país, quando o PIB cai, dessa vez foi em 120 anos de estudos, foi quando mais caiu, acho que foi 2,15 o PIB caiu, ele vai subir. O quanto vai subir, eu tenho a perspectiva até um pouco melhor que a que o Meirelles está divulgando, que é que vai subir 1 ponto alguma coisa. Porque a minha percepção é que o Brasil entra agora numa visão de confiança. O que estava faltando, cara, era a confiança. E nós temos agora uma perspectiva de confiança, com o governo fazendo o seu dever de casa, que é a diminuição dos gastos públicos. Nós temos uma tendência de alta. Então, agora é hora de subir, nós vamos subir. Então quem passou por um momento mais difícil, que buscou conhecimento, que buscou características, que buscou consultoria, não advogando em causa própria, mas nós vendemos isso, nós vendemos conhecimento, nós entregamos conhecimento através dos nossos vídeos, do nosso trabalho, dos nossos e-books, né? Então quando eu entrego e eu boto conhecimento, eu tenho uma tendência de ampliar cada vez mais. Então percebam uma coisa, a nossa visão agora é de subir. Nós vamos subir. Eu me arrisco, isso vai ficar documentado, mas eu me arrisco a dizer que nós vamos estar muito próximo a 2%, se não passar um pouquinho de 2% no próximo ano. Porque tem muitos investimentos externos que estavam esperando para ter uma posição. Tem muito dinheiro no mundo. E esse dinheiro pode vir
começamos uma nova era e essa era vai ser de crescimento. Amigos, muito obrigado por vocês pararem aqui a vida de vocês na ISA para me dedicar à entrevista e esse período. Muito, muito obrigado. Você quer comentar mais alguma coisa para eles? Só agradecer ao Jorge por tudo, né? A PAC também por estar nesse esquema de conselheiro, né? E que esse cara é um grande mentor. Conheço ele pessoalmente, assim, né? Já era fã quando era Juninho, há 5 anos atrás, quando ele adivinhou o nome do Anderson. E hoje em dia ele é um grande amigo. Um cara que eu sei que é do bem. É isso aí. Agradecer. Ser esse cara bacana aí, prestativo, disposto a ajudar. E vamos junto aí, aquecer esse mercado. Legal. Tá acontecendo uma coisa que compartilhar com vocês bem emocionante. Eu sou um cara que chora pra cacete, vocês já viram algumas aparições minhas, mas ter pessoas como essa me enaltece e me dão a visão de que eu preciso continuar fazendo. Valeu.